Meu nome é Solane Aorti, eu sou professora de Sociologia e diretora de escola e vim falar um pouquinho sobre a questão do falar ou não falar sobre política. Ontem foi a posse do presidente Lula e muita gente aí tá, eu não quero falar sobre isso, ou eu quero falar sobre isso, ou muitas pessoas não estão conseguindo conversar, né? O que tem se tornado cada vez mais um problema, porque querendo ou não, somos todos brasileiros e a gente tem que conseguir abrir um diálogo. Muitas pessoas falam assim, eu não gosto de política, eu não quero falar sobre política, não gosto de falar sobre política. Mas acontece que as pessoas podem não falar sobre política, mas elas ouvem sobre política. Então eu posso não emitir a minha opinião, talvez, mas eu vou ouvir alguém falar sobre política, ainda mais nessas últimas eleições. Então, a mídia vai falar sobre política, quando ela estiver falando no noticiário, ela vai falar sobre política. Os economistas vão falar sobre política. Os pastores, e os líderes religiosos nas igrejas vão falar sobre política. E muitas vezes essas pessoas vão falar sobre política, a mídia, os jornais, ou pastores, ou outras pessoas que sejam, vão falar dentro de um monólogo. Ou seja, elas vão falar, mas elas não vão ouvir. Então, muitas vezes, quando as pessoas recebem um vídeo, ou procuram informação na internet, ou estão assistindo TV, coisas assim, elas ouvem a opinião dos outros, né? Elas ouvem ou elas leem, ou seja, a opinião dos outros chega até ela. Mas ela fala? Muitas vezes não. E aí o falar sobre política passa a ser muito importante dentro dos nossos ciclos mais próximos. Por quê? Porque se eu respeito as pessoas que estão mais próximas a mim, as pessoas que eu trabalho junto, as pessoas da minha família, eu posso tentar ouvir o que elas têm a me dizer, mesmo que eu não goste. Mesmo que de repente aquela opinião que eu ouvi, e o meu cachorro está latindo. Beleza. Mesmo que eu não goste da opinião que a outra pessoa está falando, eu posso respeitar. Eu posso não xingá-la. Por isso que é importante se falar de política nos círculos mais próximos. Porque a gente tem uma certa relação. Então, peraí, eu não vou detonar a relação por causa disso. Muitas vezes é muito difícil. E aí, quando a gente tenta, acaba se explodindo. E por que às vezes é muito difícil? Porque esses aparelhos que fazem o monólogo, então assim, a mídia muitas vezes, o pastor muitas vezes, eles inflam os outros com as suas opiniões. E às vezes são opiniões de, olha, se alguém não concorda com você, brigue com ele. Isso fica implícito no discurso. E quando isso acontece, a tendência é que as pessoas façam isso. E aí a gente vai discutir nos nossos ciclos mais íntimos, mais próximos, e vamos com esse inflar. Mas esse inflar veio da onde? Veio de um monólogo que a gente ouviu, aonde a gente não pôde refletir e falar. E por que é importante a gente conversar? Porque nesse conversar, eu vou ouvir o que o outro tem a dizer. Então, primeira coisa, a gente tem que considerar com quem que a gente está falando. Poxa, se eu estou conversando com a minha mãe, não posso xingar ela. Não posso mandar ela tomar banho. Pra ser suave, né? Eu tenho que ter respeito. Estou conversando com alguém, do meu trabalho, mesma coisa. Então, quer dizer, primeiro eu tenho que considerar o interlocutor, com quem eu estou conversando. Depois eu tenho que considerar o que chegou nessa pessoa. E daí eu tenho que considerar, ela fala sobre isso, eu vou ouvir o que ela vai falar, vou refletir de acordo com o que eu ouvi e o que eu penso sobre o assunto, vou falar em cima disso. E esse processo de conversa, de ouvir e pensar de acordo com o que eu penso e falar, ele é muito importante. Porque é nesse momento que a gente forma o nosso pensamento sobre um assunto. Nós, enquanto seres humanos, temos o poder da linguagem. E a linguagem é essencial para organizar o nosso pensamento. Qualquer neurocientista, qualquer pessoa que estuda linguagem, qualquer linguista vai falar isso, O próprio Levi-Strauss, que era um antropólogo que estudava línguas de sociedades muito diferentes, também falava, olha, a língua ela vai estruturar o pensamento. Então, falar é muito importante. E não só ouvir,
se deixar inflar pelo que se ouve e aí sair atacando. Porque aí quando você ataca, você fecha o campo da conversa, você fecha o campo do vamos nos ouvir, vamos conversar. E aí a gente não tem mudança. Então hoje o que a gente precisa é de um país que consiga conversar com quem quer que seja. Claro que nos nossos círculos mais próximos a gente começa por eles, né? E é importante que se comece por eles, mas a gente tem que conversar com qualquer pessoa. Pessoa que pensa igual, pessoa que pensa diferente. A gente tem que ser capaz de fazer isso. Afinal de contas, somos o único ser vivo do planeta que tem linguagem. Acho que eu falei besteira, os biólogos vão me corrigir. Mas assim, nós somos seres que conseguimos lidar com a linguagem. Se nós conseguimos lidar com a linguagem, como que a gente não consegue usar ela para se entender? Não é possível. A gente tem que se entender, né? Então, e esse processo ele tem que acontecer. A gente tem que ouvir, pensar sobre o que ouviu. Numa conversa, pensar sobre o que o outro está falando, relacionar com o que eu acredito e aí responder. Esse processo vai construir o nosso pensamento. Então é importante falar sobre política. Nós temos que falar sobre política. É necessário falar sobre política. Mas é necessário falar sobre política do ponto de vista do respeito. Ninguém quer ver gente passando fome, né? E aí acho que a gente tem que pensar muito naquilo que naquilo que é consenso entre o brasileiro. Ninguém quer ver gente passando fome. O brasileiro, por natureza, é um povo que quer ver todo mundo alegre, feliz, contente, né? Ninguém quer ver criança fora da escola. Ninguém é a favor de abuso infantil. Ninguém é a favor disso. Quem defende isso? Ninguém defende isso. Então a gente tem que partir dessas bases para pegar e começar as nossas conversas. E a gente tem que ter muita informação de qualidade, a gente tem que ter muita conversa. A gente aprende pela conversa. A gente precisa conversar das coisas e principalmente das coisas que são difíceis. É isso que vai fazer com que a gente cresça enquanto sociedade. A gente já não é mais uma sociedade infantil. A gente é uma sociedade que precisa, agora, passar a pensar sobre as suas questões e a conversar sobre as suas questões. Nós saímos da infância, vamos dizer assim, do Brasil e estamos aí numa adolescência, né? E a gente precisa sentar e conversar sobre isso, como qualquer pai faz com o filho adolescente. Que seria o ideal, nem todos fazem, né? Mas seria o ideal. Pais, mães. Sentar e conversar com seus filhos. Ó, agora a vida é assim, 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 vai acontecer isso, isso e isso. Ou pode acontecer isso, isso e isso. Essencial. Isso nos forma enquanto seres humanos. E conversar sobre política é importante, sim. Tem que ser feito, sim. Então essa é a minha defesa.